Saudações a todos, professor Felipe Góes, eu sou corretor e perito avaliador de imóveis e nessa aula magna sobre o mercado do presente, o mercado do futuro, o mercado de leilão imobiliário, nós iremos trabalhar aqui as principais dúvidas, os principais pontos, tanto para arrematantes iniciantes quanto arrematantes intermediários. Nesse evento, nós iremos trabalhar a parte do leilão judicial e do extrajudicial. Iremos detalhar a análise de matrícula e os pontos principais de uma arrematação segura e a alavancagem do patrimônio com o leilão imobiliário, principalmente usando a linha de crédito para arrematar e para alavancar o seu patrimônio. Bom, nessa etapa aqui do nosso evento, eu irei trabalhar as principais dúvidas e a diferença entre o leilão judicial e o extrajudicial. Todo dia eu recebo comentários, eu recebo até mesmo dúvidas. O leilão judicial é contar com a sorte, o leilão judicial é só as cartas marcadas que arrematam, e na verdade não. Principalmente nos últimos anos, que começou a ficar aí totalmente digital, os leilões, hoje em dia ele privilegia a transparência. Então é por isso que eu gosto de falar que o leilão judicial, o leilão imobiliário de uma forma geral, ele democratiza a parte da arrematação. E para você que tenha o medo, é seguro ou não, eu falo para você com uma total segurança. O leilão imobiliário, dentro do mercado imobiliário, é a forma mais segura de você comprar um imóvel. Imaginemos que você compre um imóvel de R$100 mil a um anúncio, nos marketplaces, naquele site famoso de aquisição de imóveis, e é um imóvel com contrato de gaveta. Que nesse imóvel você não tem a segurança se você, com o passar do tempo, você irá comprar, porque quem é dono do imóvel é quando está averbado na matrícula. Já no leilão imobiliário, você tem essa total segurança, porque no leilão imobiliário você já sai ali como proprietário. O seu nome estará ali registrado na matrícula do imóvel. Então eu gosto de falar que o leilão imobiliário é o mais seguro para comprar imóveis. E para você que está iniciando nesse mercado tão fascinante, eu só tenho uma notícia para te falar, que agora você está entrando em um mercado que tem tudo para você. Além de comprar o seu primeiro imóvel, tem tudo para você lucrar e conquistar a sua estabilidade financeira. Bom, nesse ponto, eu queria linkar aqui qual a diferença entre o leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial, ele surge aí de dívidas ou de processos variados, processos cíveis, trabalhistas, penhoras, até mesmo, como eu falei, dívidas de terceiros, dívidas empresariais. É um fator que eu não irei detalhar nessa aula. Porém, são dívidas variáveis e processos variados. Já o leilão extrajudicial, ele tem a origem na inadimplência, principalmente aí pela alienação fiduciária, onde é registrado ali, o banco ele empresta o dinheiro para o proprietário comprar o imóvel e essa pessoa acaba ficando ali com a dívida. Com o passar do tempo, essa pessoa pode se tornar inadimplente e pode ir o imóvel a leilão. E aí, dentro do país, temos diversos bancos, só que hoje eu irei tratar da Caixa Econômica Federal. Como eu falei no começo aqui da nossa aula, a Caixa Econômica Federal ela detém de 70% a 80% do mercado de financiamento imobiliário. E é por esse motivo que na Caixa Econômica, no site da Caixa Econômica, temos aí diversos imóveis que vêm aí da origem dessa inadimplência. E aí temos os diferentes níveis de modalidade de leilão da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, como eu falei também anteriormente, ela tem uma parte
de financiamento, e é totalmente diferente do mercado tradicional. Então, uma grande oportunidade para você que está começando a arrematar e não tem ali o valor total do imóvel, você consegue parcelar. No leilão judicial não tem o financiamento, porém tem o parcelamento. E aí depende muito da matrícula e do que consta no edital, porque o edital é o coração do leilão. Então, depende muito do que está no edital do leilão. Hoje, nós temos, dentro do leilão judicial, diversos imóveis. E tem uns que tem ali uma atração, porque tem alguns descontos de expressão. Só que eu aconselho, para você que esteja iniciando, ou para você que é um arrematante intermediário, não busque leilão judicial. Ou busque com um acompanhamento jurídico, uma assessoria, porque no leilão judicial tem algumas pegadinhas. Ultimamente, vem aparecendo bastante clientes, pessoas interessadas em comprar leilão imobiliário, e quando eu presto assessoria, eu reparo alguns detalhes. No último mês, apareceu uma pessoa interessada em um imóvel que se encontra aqui na zona leste de São Paulo. O bairro era um bairro que tem aí os imóveis na faixa de 800 a 900 mil, e o imóvel que essa pessoa viu estava ali com um desconto impressionante. O arremate ia se tornar ali 300 mil. Então, a pessoa ia ter ali, ia desembolsar um valor, e mesmo assim 50% desse arremate era recurso próprio, e os outros 50% iria parcelar em 10 vezes. Foi uma ótima oportunidade para esse cliente. Porém, quando nós vimos ali na matrícula, observando ali a leitura do edital, percebemos que a pessoa iria arrematar o imóvel, porém não ia ter ali a posse do imóvel. No caso, essa pessoa iria ter a posse, só que não iria morar no imóvel. Não poderia comprar, não poderia alocar, enquanto os antigos proprietários que estavam ali, não falecessem. Então, é por esse motivo que eu falo, se você está começando no mercado imobiliário, no mercado de leilão imobiliário, tome esse certo cuidado, procure aí uma assessoria ou procure um profissional que possa te auxiliar. Nesse momento, eu irei trabalhar o leilão extrajudicial. Por quê? Porque eu presumo, não somente eu, mas outros profissionais, que a Caixa Econômica Federal, ela vem com uma política aí de democratizar, e além de democratizar, eu não estou aqui falando de governo, eu estou falando que a Caixa Econômica, ela tem uma política de democratizar o leilão, e os descontos são de expressão. São descontos aí que não ficam ali na margem da avaliação de mercado. Ela realmente dá descontos. E nessa parte, você irá perceber que tem imóveis aí de 40% a 70%. E quando você sair desse evento, você terá aí uma total autonomia para perceber esses descontos. Tem imóveis aí com descontos de 40%, 50%, 70%, até 90% de desconto. No próprio site da Caixa Econômica, eles mostram isso no primeiro banner ali, eles já mostram que tem imóveis com descontos de até 90%. E no decorrer aqui do nosso evento, você irá saber onde pesquisar, como chegar nesses imóveis. Porém, nessa primeira etapa, eu quero que você saiba que a Caixa Econômica ela tem quatro modalidades de leilão. O primeiro, que é o primeiro leilão, ou primeira praça, que foi extinta em alguns bancos, e no leilão judicial tem primeira praça, na Caixa Econômica é primeiro leilão. O segundo leilão, que também é uma antiga segunda praça, licitação aberta, venda direta online e a venda direta. Bom, vamos lá. O primeiro leilão, ou primeira praça, vai com o valor de avaliação do imóvel. Se o imóvel ali, o valor de avaliação que um perito avaliador da Caixa Econômica Federal determinou de 300 mil ou 200 mil, vai aquele valor. Já na segunda praça ou no segundo leilão, vai ali o valor da dívida. É por isso que, em alguns casos,
o valor, a primeira praça está em um valor e o segundo leilão ou a segunda praça está no valor ou acima ou abaixo, porque vai pelo valor de avaliação. Detalhe aqui, muitos me perguntam, compensa comprar o imóvel no primeiro e segundo leilão? Depende, tá? Se você for comprar esse imóvel para uso próprio, para morar, ou até mesmo comprar esse imóvel com o intuito de alugar, você precisa fazer um cálculo que aí, no decorrer das aulas, eu irei demonstrar. Porém, você precisa fazer um cálculo de viabilidade, se compensa diante das variáveis, das principais variáveis, que são dívidas de IPTU e condomínio, se esse imóvel está ocupado ou desocupado, e principalmente contar com 5% do valor do arremate. Por que esse 5%? Porque os 5% são a comissão ali que você precisa pagar ao leiloeiro. Então, você precisa calcular, somado ao valor ali do lance, esse 5% de comissão para o leiloeiro, as taxas de ITBI e as custas de cartório, as dívidas de condomínio IPTU e se esse imóvel está ocupado ou desocupado. Porém, já respondo, muitos que me perguntam, compensa, porém você precisa fazer essa análise. Aí, quando não é arrematado nem na primeira e nem na segunda praça, nem no primeiro e segundo leilão, a Caixa Econômica, ela notifica o antigo proprietário que esse imóvel ele volta ao seu patrimônio. E é aí que fica interessante, porque a próxima modalidade é a licitação aberta. A licitação aberta, antigamente tinha uma outra modalidade anterior, que era a licitação fechada, onde quem tinha interesse no imóvel acabava dando lances ali por escrito, acabava indo em uma agência determinada da Caixa Econômica e colocava ali o envelope e demorava muito. E isso atrapalhava. Hoje a Caixa Econômica prioriza ali, principalmente a facilidade e a rapidez. Então, geralmente, de uma modalidade para outra, demora em torno de 10 dias. Antigamente demorava um mês. Então, para finalizar todo o processo, demoraria ali 6 meses. Hoje, já em torno aí de 45 dias, já consegue finalizar todo esse processo. Então, a conta sempre é essa. Até uma dica extra aí, que entre uma modalidade e a outra, são 10 dias para passar. Se não for arrematado no primeiro leilão, até o segundo são 10 dias. Se não for arrematado no segundo leilão, a Caixa Econômica ela manda ali uma notificação ao proprietário e já fala que essa pessoa não deve mais nada à Caixa Econômica e que ele está retomando ali o imóvel. E aqui é um detalhe, tá? Outros bancos costumam no caso aí, a desocupar o imóvel. A Caixa Econômica ela não faz isso. Por conta do gasto extra, a Caixa Econômica ela quer facilitar. Então, a Caixa Econômica, ela acaba facilitando, dando ali a opção da pessoa continuar morando até ser arrematado o imóvel. Quando não foi arrematado no primeiro e segundo leilão, vem a licitação aberta. A licitação aberta é similar, tá, ao primeiro e segundo leilão, porém, tem uma diferença. Qual que é a diferença? Que já vem os descontos, que são descontos de 30%, de 35%, de 40%, de 50%, 70%. Em muitos casos, ela fica ali engessada em 39% a 40%. Mas tem alguns casos que a Caixa Econômica ela libera descontos de até 70%. Então, uma grande oportunidade. Porém, nessa modalidade é feito aí o leilão. Então, tem que ser pago aí os 5% do leiloeiro. Então, você, dentro de um cálculo de viabilidade de um leilão, você precisa colocar isso na sua planilha. Mas aí eu já falo que na licitação aberta, se você for comprar o imóvel para morar, já é uma grande oportunidade para você arrematar o seu imóvel. A primeira casa, o primeiro apartamento, para uso próprio. É muito bom os descontos nessa modalidade.
Quando a Caixa Econômica ela não vende na licitação aberta, aí que fica interessante, porque aí a Caixa Econômica volta esse patrimônio, volta esse imóvel ao seu patrimônio, e aí a Caixa Econômica ela dá o desconto que ela bem quer. Tá? E aí vem o próximo nível. Qual que é o próximo nível? A venda direta online. E na venda direta online já funciona da seguinte forma: não é mais um leiloeiro que vai fazer ali aquele evento. Quem faz é a Caixa Econômica através do seu site. Ela coloca ali e ali tem o desconto, que ali pode continuar o desconto da licitação aberta ou ir aí para descontos mais expressivos. E ali funciona como um leilão. Geralmente são 3 dias que fica aberto e quem der o maior lance nesse período arremata esse imóvel. Detalhe, se você for arrematar o imóvel e já tiver aí algumas pessoas que deram um lance e você esperar ali os últimos 5 minutos, você que participa desse leilão e deu o lance nos últimos 5 minutos, a Caixa Econômica ela volta o relógio em torno de 10 a 15 minutos para ver se tem mais alguém que vai dar ali um lance maior do que o seu. Se não houver, a Caixa Econômica ela manda uma notificação no seu e-mail falando que você tem ali um período de 24 horas, um dia útil para você efetuar o pagamento. Não havendo ali a arrematação nessa modalidade, aí vai para a venda direta. Na venda direta da Caixa Econômica, aí que fica interessante, porque não tem mais o contador. Ali na venda direta, quem der o primeiro lance arremata o imóvel. E ali, antes até acabei esquecendo, que na licitação aberta, você já tem ali a opção de arrematar o imóvel usando o financiamento imobiliário. E é como eu falei anteriormente, fica muito interessante porque você não precisa desembolsar 20%. Você não precisa desembolsar esse valor como no mercado tradicional. Você pode arrematar esse imóvel com 5% de entrada, ou seja, um imóvel de 100 mil você pode arrematar ali com 5 mil reais. Então é muito importante, principalmente nas 2 últimas modalidades, que é a venda direta online e que é a venda direta. Então, para você que é arrematante, que está começando, ou você que é intermediário, a Caixa Econômica Federal é o banco, dentre todos do nicho de leilão imobiliário, que se destaca. E aí, depois dessa arrematação, depois que você efetuou o pagamento, você tem um período ali, no caso, você tem um período depois que você arrematou o imóvel para pagar. Se não houver o pagamento, você paga uma multa, que essa multa é 10% do valor de arremate, você fica um período, tá, sem arrematar, sem participar de leilão dentro da Caixa Econômica Federal. Se você for reincidente, tem aí períodos de 180 a 360 dias, então tomem cuidado. Quando uma pessoa dá o lance na venda direta e não compra aquele imóvel ali, ele volta para reclassificação de venda direta. O que significa reclassificação ou requalificação de venda direta da Caixa Econômica? É quando a pessoa arremata o imóvel, mas acaba, por algum motivo, não comprando ou não conseguindo efetuar ali o pagamento. Aí quem ficou atrás compra, o segundo, no caso, é notificado, e aí compra aquele imóvel. Se não houver, se for na venda direta e não houver uma outra pessoa depois, a Caixa Econômica ela volta o processo total. Ela volta esse imóvel ali para o primeiro leilão e o segundo leilão. É por isso que tem alguns casos que você, com o passar do tempo, irá perceber que tem imóveis que aparecem de tempo em tempo na Caixa Econômica Federal, ou tem imóveis também que no primeiro leilão acaba desaparecendo. Por quê? Porque quem mora no imóvel, tá? Uma regra também da Caixa Econômica Federal, não só da Caixa Econômica, mas do mercado imobiliário de leilão, se houver alguém que mora na casa anterior a esse leilão, que tem um contrato de locação, que está morando de aluguel,
o proprietário ele tem o direito de comprar o imóvel pelo valor que está no leilão, não pela dívida, mas pelo valor de leilão, por esse motivo que tem muitos casos que acaba desaparecendo, porque a pessoa vê o valor da dívida, a dívida pode estar girando ali em 500 mil e quando vai ao leilão está 250, aí a pessoa, em alguns casos, o antigo proprietário acaba comprando imóvel no leilão e ele exerce o poder de compra por conta dessa lei. Então, são fatores que eu queria tratar aqui para você. E aí tem muitos que me perguntam, a desocupação é difícil, a desocupação é isso. Tratam a desocupação como se fosse o pior processo e não é. Tá? Temos alguns mecanismos, tem a emissão na posse, que é o último parâmetro para você desocupar o imóvel, que é a emissão na posse. Porém, antes da emissão na posse, temos outras formas de desocupar esse imóvel. Porém, é como eu falei, o leilão judicial é a forma mais segura de você comprar o imóvel, porque você não está comprando de um terceiro, você não está comprando da sogra, você não está comprando de uma pessoa física, você está comprando da Caixa Econômica Federal ou de um banco que tem expressão, e principalmente a Caixa Econômica, que é um banco estatal, um banco do governo. Então tem uma total segurança. E aí muitos me perguntam, por que a Caixa Econômica dá tanto desconto? Por que a Caixa Econômica, por que os bancos dão desconto, eles são bonzinhos? E a resposta é não. É mais comercial do que algo de caridade. A Caixa Econômica, não só a Caixa Econômica, os bancos, quando se trata de leilão extrajudicial, eles trabalham de uma forma onde eles vivem de pegar dinheiro e emprestar, que essa diferença se chama spread bancário. Quando a Caixa Econômica ela fica, como eu falei anteriormente, que antigamente demorava ali um processo de 6 meses para você vender um imóvel, até chegar na venda direta. Hoje em dia é tão rápido que em 1 mês, 45 dias, aquele imóvel ali já sai do patrimônio da Caixa. E aquele dinheiro volta para a instituição bancária para emprestar a outros. E até uma regra particular da Caixa Econômica que os imóveis que estão em leilão, todo o dinheiro é revertido para o Minha Casa Minha Vida. Então até isso eu teria que... Eu gosto muito de explicar que, e qual imóvel que eu arremato? Eu arremato o imóvel de, vamos falar assim, médio, alto padrão ou Minha Casa Minha Vida? Você precisa priorizar aí a sua estratégia no momento. Porém, para você que queira ganhar dinheiro, Minha Casa Minha Vida é muito vantajoso. Porque tem ali as faixas, eu irei explicar na nossa próxima aula, na nossa próxima etapa, sobre a parte de financiamento, das faixas ali do Minha Casa Minha Vida. Hoje o governo abre até essa possibilidade de outros bancos entrarem no Minha Casa Minha Vida, e para você que está começando agora no mercado imobiliário, no mercado de leilão imobiliário, você terá aí uma total chance de nos próximos meses ou nos próximos anos aí comprar imóveis do faixa 4, que são aí na faixa de 600 mil, por 50% a 60% de desconto do valor de avaliação. Então é muito importante você que está começando agora, você se inteirar sobre esse assunto. E aí muitos me perguntam, mas o mercado, o leilão imobiliário irá acabar? E não, o leilão judicial, o extrajudicial não irá acabar, porque a inadimplência do nosso país, ano após ano, vem aí, infelizmente, aumentando. Eu sou corretor de imóveis, trabalhei em todos os níveis do mercado imobiliário. Eu atuo particularmente com leilão imobiliário, com regulação de imóveis, principalmente uso capião, e lançamento. Então, eu falo com uma total autonomia. O leilão imobiliário não acaba no nosso país. E para você que está começando, é uma grande oportunidade, é uma grande possibilidade aí de você conquistar a sua estabilidade financeira. E aí, depois dessas etapas, da diferença entre o leilão judicial e o extrajudicial, temos aí os principais pontos antes do arremate, antes de você procurar o seu imóvel,
é fazer uma análise. E eu gosto muito de falar sobre a análise do edital, a análise da matrícula do imóvel, as condições do imóvel, e se ele está ocupado ou desocupado, e principalmente se tem dívidas, seja de condomínio e IPTU. E nessa análise aqui, se ele está ocupado ou desocupado, eu gosto muito de priorizar a segurança. Eu moro em São Paulo, porém já prestei consultoria para pessoas, não estou falando mal, tá? Só estou comentando que eu já tive aqui alguns clientes que eu prestei a consultoria e eram em lugares aí que não eram seguros. Então, para você que está começando, preste atenção também na segurança do bairro ou na segurança do local que você venha comprar, porque infelizmente tem alguns estados, eu não quero falar de estado A, nem estado B, que tem aí uma certa dificuldade nesse âmbito de segurança. Então você que está começando agora, você precisa tomar um certo cuidado também com esse termo de segurança. Bom, vamos lá. Essa análise que eu falei são os 4 pontos aqui. Antes de você começar no leilão imobiliário, você precisa analisar o coração do leilão imobiliário, que é o edital. E pode ficar tranquilo que na próxima aula será sobre o crédito, mas a terceira parte dessa aula é voltada aí para a análise do edital, que é o coração do nosso leilão. Pode ficar tranquilo, mas lá contém as informações do imóvel e principalmente daquele leilão, se ele vai ser ali financiado, qual que é o valor do lance, quanto que você pode ir ali até dando lance para comprar se for financiado. E se for financiado, antemão eu já falo para você, procure um correspondente bancário ou uma empresa para fazer ali a análise do seu crédito. Você pode ficar tranquilo que na próxima aula eu irei demonstrar e pontuar como você procura, como que você, aí onde você mora, procura um profissional mais próximo. Se você quiser, a nossa empresa também faz a parte de análise de crédito totalmente gratuita. Porém, nessa parte, eu já falei, como anteriormente eu comentei, você precisa ter ali uma prévia de quanto a Caixa disponibiliza para você, e ali você faz uma análise do edital. Pode ficar tranquilo que nós iremos trabalhar isso posteriormente. Depois da análise do edital vem a análise da matrícula. Na análise da matrícula contém ali as dimensões do imóvel, todo o histórico desse imóvel, todo o projeto ali do imóvel em si, e ali você faz uma análise. Depois da análise do edital e da matrícula, vem a análise do quê? Da parte de ocupação e desocupação. Eu gosto muito de fazer a análise de ocupação e desocupação, gosto de ir no imóvel. Aqui em São Paulo eu tenho um hábito de quando vem um caso de consultoria ou de assessoria, eu vou até o imóvel, eu gosto de tirar informações para saber a condição do imóvel. E aí é muito importante que você observe essa parte, mas não dando ali tendo ali um medo, um receio, porque como eu falei, você precisa fazer uma análise se o imóvel está ocupado e principalmente se a região é segura ou não, que também é um ponto a se observar. Porém, dentro do cálculo de viabilidade, você observa, se ficar ali dentro do esperado, nós iremos para a próxima parte, que é a análise de condomínio, dívidas de condomínio e IPTU. E aí, nas próximas aulas, eu irei trabalhar essa parte. Então, são esses 4 passo a passo para você analisar ali a viabilidade do lance no leilão, a viabilidade do processo de arremate. Eu te confesso, novamente, não sendo redundante, é o melhor meio para você comprar o imóvel. Então, nessa aula nós trabalhamos os pontos aqui, os principais pontos, o leilão judicial, extrajudicial, qual o melhor
banco para você arrematar, os processos de análise do edital e principalmente um passo a passo para você arrematar o imóvel. E na próxima aula nós iremos analisar aí a questão do financiamento imobiliário como uma alavanca para você arrematar o seu imóvel de leilão imobiliário. Bom, eu conto com a presença de todos vocês. Gratidão a todos. Muito obrigado.